Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 12. Para você que já está conosco aqui diariamente, a minha gratidão e a minha alegria de dividir breves minutos do dia contigo, meditando na palavra de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar para você estar conosco, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então se inscreve no canal agora, você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e vem com a gente. Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 12, diz assim, gente: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: Moisés, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Gente, esse versículo 12 é poderosíssimo, né? Deus falando para Moisés e eu sei que Deus fala para nós ainda hoje. Vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Esse texto, ele faz parte de um trecho da Bíblia que nós intitulamos de O Chamado de Moisés. Quando digo nós intitulamos, é que na maioria das Bíblias vai ter um título ali, né, para aquela porção de texto, e provavelmente na sua Bíblia vai estar escrito assim, O Chamado de Moisés, ou então alguma coisa associada ao episódio da sarça ardente. É justamente nesse episódio aqui onde Deus começa a falar com Moisés. E Moisés é uma das figuras mais famosas da história, né? Não é só da Bíblia, né? Da história humana, na verdade. E esse personagem, ele é um hebreu que nasce no Egito, o povo de Deus estava escravizado no Egito nesse tempo, ele é um hebreu, ele nasce no Egito. Mas ele cresce como o filho da filha de Faraó. Ele cresce ali como um potencial faraó no futuro. Um potencial imperador do futuro. Ele estava na cadeia sucessória ali, potencialmente, inclusive, sendo o homem mais poderoso do mundo, já que o Egito era a nação mais poderosa do mundo, ou uma das mais poderosas naquela época. Mas acontece que quando Moisés tem cerca de 40 anos, ele vê um hebreu, um homem do povo dele, sendo tratado injustamente por um egípcio. E aquela injustiça enfureceu Moisés. Moisés foi contra o egípcio, ele lutou contra o egípcio, ele chegou a matar o egípcio. E aquele boato se espalhou. Poxa, um hebreu matou um egípcio. E quando Moisés percebeu que o boato havia se espalhado, ele ficou com tanto medo que ele fugiu. E basicamente a Bíblia vai retomar a história de Moisés. Note que isso acontece quando Moisés tem 40 anos de idade. A Bíblia vai retomar a história de Moisés quando ele tem 80 anos. Impressionante isso, né? 40 anos, ele está lá no auge, ele é filho da filha de Faraó, ele está mandando em tudo, ele tem a melhor educação, ele tem a melhor roupa, ele tem acesso do bom e do melhor da maior nação do mundo na época. E aí, de repente, ele tem que fugir e aos 80 anos ele é um pastor de ovelhas, ele está no deserto. E uma sarça começa a queimar sem se consumir. Uma sarça é uma planta, para quem não conhece, uma árvore, por assim dizer. E Deus começa a falar com ele, e Deus começa a chamar Moisés para poder resgatar o povo dele do Egito. Esse chamado é um chamado muito nobre. É uma das missões mais marcantes de toda a Bíblia. Tanto é que Moisés se torna esse personagem marcante. E, inclusive, Moisés é aqui um símbolo de Cristo, um tipo de Cristo. Para você que está aqui no Devocional conosco, eu sempre dou notas de como você pode estudar a Bíblia. E uma das formas de estudar o Antigo Testamento é você buscando encontrar a simbologia de Cristo em cada texto. Claro, sem forçar, mas cada texto ali vai revelar uma simbologia de Cristo. Então, por exemplo, quando o povo de Israel ele é liberto do Egito, ele passa um tempo no deserto e depois entra na Terra Prometida, essa é uma simbologia da nossa vida. Nós estávamos escravizados no sistema pecaminoso do mundo, que é representado pelo Egito. Deus nos liberta, nós atravessamos o Mar Vermelho, passamos um tempo no deserto, já livres, mas no deserto, que é essa vida, ou seja, nós somos salvos, somos libertos da escravidão, mas enfrentamos dificuldade nessa vida,
mas um dia nós estaremos na terra prometida. Olha que lindo, né? Um outro detalhe para você que queima o seu coração por estudar a palavra de Deus e que tem que estar na nossa comunidade do discipulado, comentário fixado, que entra lá, que vai ser uma bênção para a sua vida. Moisés, ele representa a lei. Moisés é o autor do Pentateuco, né? A grande parte dos textos ali é atribuída a Moisés. Moisés representa a lei e Moisés conduz o povo até pertinho da terra prometida. Mas quem faz o povo passar o Rio Jordão e acessar a terra prometida é Josué. Josué é nada mais, nada menos que uma variante do nome Jesus. Josué e Jesus no hebraico é a mesma coisa, é o mesmo nome. Então, Josué assume e faz o povo entrar na terra prometida. E essa é uma simbologia de que a lei pode nos fazer viver nessa vida, mas para nos levar para a terra prometida, só Jesus, só a graça, só realmente o sacrifício do Messias. Mas vamos voltar aqui para o devocional, que realmente se deixar o coração queima. Mas essa história, gente, ela me chama a atenção porque, embora tenha acontecido há milênios atrás, ela ainda... Parece que Moisés é uma representação minha e sua aqui. Ela ainda fala conosco nos dias de hoje. Se você trocar Moisés por uma pessoa qualquer de hoje, vai se encaixar perfeitamente. Porque é o seguinte, quando Deus chama Moisés, você vê que no versículo 10, Moisés já começa ali a falar, olha, Senhor, eu tenho dificuldades, eu nunca tive facilidade para falar. Se você for ler na sua Bíblia numa versão mais antiga, vai ter escrito assim, ó, Senhor, eu sou pesado de boca, diria Moisés. Essa expressão pesado de boca, ela é traduzida nas versões mais atuais como ter dificuldade para falar. Então, você lê o versículo 10, Moisés vai dizer, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. E por que Moisés enfatiza essa dificuldade de falar? Porque quando Deus convida Moisés para ser libertador do povo no Egito, Deus não fala para Moisés, Moisés, levante um exército, faça lá uma invasão na capital do Egito e tome tudo à força. Não. Deus fala para Moisés, você vai até o faraó, você vai entrar diante do faraó na presença dele e você vai pedir para o faraó libertar o meu povo para que nós celebremos uma festa no deserto. É assim que está escrito na Bíblia, celebrar uma festa no deserto. Então, todo o diálogo, toda a batalha espiritual mesmo que Moisés passa ali, é uma batalha que se desenvolve no diálogo. Ele vai conversando com o faraó, quando as pragas acontecem, é toda uma série de conversas, ida e volta o tempo todo. Eles vão ali dialogando. Então, imagina agora você ser chamado por Deus para poder sentar numa mesa de reunião, uma mesa de conversa com o imperador mais poderoso do mundo. Qual é a nação mais poderosa do mundo hoje? Vamos pensar aqui. Alguns vão dizer Estados Unidos, outros dirão China, outros dirão a Rússia. Enfim, a questão aqui é você entender que todas essas nações têm líderes políticos habilidosíssimos. Você pode até não gostar de um ou de outro, mas a habilidade deles para chegar no nível desse é muito grande. A capacidade de convencimento dessas pessoas, de conduzir conversas, de conduzir negociações, é muito, 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 muito grande. Então Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, na verdade eu não sei falar direito, eu sempre tive dificuldade de me expressar. E Moisés começa a colocar tantas dificuldades, e até abro um parêntese aqui, para que caso você leia esse texto por completo, aí durante o seu dia na sua casa, você vai perceber que vai ter um momento que Deus até se irrita com Moisés. Que Deus está chamando Moisés, convidando Moisés, diz assim, Moisés, eu estou contigo, vou te abençoar, vou te capacitar, vou te proteger. E Moisés está dando um monte de desculpa. Chega uma hora no texto que Deus se irrita, ele vai falar que Deus se irritou com Moisés. Deus se estressou, pegou ar. Como Moisés falou, Moisés, é o seguinte, eu estou te garantindo, rapaz, toma postura aí que eu estou te chamando, assuma essa missão aqui que eu estou lhe dando. Mas é interessante, gente, que quando Moisés ele fala isso com Deus, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo é uma coisa que todos nós fazemos ainda hoje. Todo mundo faz isso aqui, ó. Deus te chama para uma missão e toda vez que é Deus chamando para uma missão, a missão é sempre maior do que você. Se for menor, não foi Deus, tá? Não estou dizendo que seja uma missão maligna, não é isso? Mas se foi menor, não foi Deus. Quando Deus te chama, é sempre para uma missão acima da sua capacidade. Ele vai te esticando ali no processo. Moisés faz o seguinte, Moisés olha para a missão, bom, libertar o povo de Israel do Egito, conversar com o faraó, o imperador, o bambambam do mundo.
Ele olha para o tamanho da missão. Depois ele olha para ele faz um raio-x das qualidades dele, da característica dele, da personalidade dele, e ele toma uma conclusão. Ele fala, olha, a conta não está fechando. Essa missão aí, ela é muito maior do que eu posso dar conta, eu não consigo. Ele começa a falar assim, a conta não está fechando aqui, eu não tenho essa capacidade, eu não vou aguentar esse peso não, isso aqui não é para mim não. Agora, por incrível que pareça, Moisés não estava mentindo. Moisés estava falando a verdade. Quando ele olha para o tamanho da missão e ele olha para o raio-x da capacidade dele, da personalidade dele, ele de fato está acertando. Ele acerta quando ele diz, eu sou incapaz. Porém, e atenção, essa é a chave do devocional de hoje. Deus vai falar contigo aqui agora, para tudo que você está fazendo. Atenção. O problema é que, embora Moisés estivesse com o diagnóstico correto, esse diagnóstico era incompleto. Embora Moisés estivesse com o diagnóstico correto, esse diagnóstico era incompleto. Porque se Moisés estava diante das suas limitações, ele também estava diante de um Deus que é maior do que qualquer limitação que nós temos. E, gente, é nesse ponto, é nessa imagem que Moisés se parece muito conosco. Porque quando Deus nos chama, e com certeza absoluta, Deus já te chamou para coisas no passado, antes desse devocional. Deus vai te chamar para coisas no futuro, depois desse devocional. E com certeza absoluta, Deus está te chamando para coisas hoje. Tem gente que está dizendo aí no seu coração, Tiago, você está falando aí, parece que você está lendo a minha vida. Parece que Deus te revelou a minha vida, tem alguma câmera espiã aí que você está vendo o raio-x da minha vida, do meu coração, e está falando aí, não sou eu não, não tenho raio-x nenhum não. Mas o Deus que conhece a sua vida está te usando, tá me usando para poder falar contigo. Está usando esse devocional como instrumento de voz do céu para você. Então, quando nós temos o diagnóstico de que nós somos incapazes, isso é correto. De fato, nós não temos capacidade nenhuma. Nossa capacidade ela é insuficiente. Mas nós não podemos ter o diagnóstico incompleto. O problema do diagnóstico de Moisés é que era correto, mas era incompleto. Ele olhou para ele, mas ele não olhou para Deus. E aí vem o versículo 11, porque Moisés fala, eu tenho dificuldade de falar, eu nunca fui bom de fala, nem antes, nem depois. E aí no versículo 11, Deus faz perguntas retóricas para Moisés. O que são perguntas retóricas, para quem não sabe? É uma pergunta cuja resposta seja óbvia, cuja ideia não é tirar uma dúvida, mas é direcionar uma resposta que é óbvia. Sabe quando você está procurando uma chave dentro de casa ou alguma coisa, você não acha a chave de jeito nenhum, e aí uma pessoa fala assim, olha, tá lá, tá em cima da mesa. Aí você olha a mesa, a chave não está ali. Aí você olha, não, pode dar uma olhadinha lá em cima da mesa, a chave está em cima da mesa. Com certeza, você olha a mesa inteira, a chave não está ali. Aí quando a pessoa sai, né, de outro cômodo, vai até a mesa, voilá, a chave aparece. Já aconteceu com você aí? E aí a pessoa vai falar assim, ó, eu não te disse que a chave estava em cima da mesa? Essa é uma pergunta retórica. A pessoa não está querendo saber se ela disse ou não. A pessoa está direcionando. Olha, eu não te falei que a chave estava em cima da mesa? Estava aqui o tempo todo. Não estou te avisando? Eu não avisei para você que você ia dar errado? Então, essas são perguntas retóricas. No versículo 11, Deus faz perguntas retóricas para Moisés. Só assim, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Porventura não sou eu, Senhor? E eu vejo Deus fazendo essas perguntas para nós nesse exato momento. Porque o Senhor, ele sempre nos dá missão. Enquanto você está aqui nessa terra, você tem alguma missão. Pode ser uma missão pequena, pode ser uma missão grande. Pode ser uma missão rápida, que você faz em um dia só, ou pode ser uma missão que dura a vida toda. Mas Deus sempre nos dá missões. E diante do nosso diagnóstico incompleto, nosso diagnóstico de incapacidade, Deus pergunta, vem cá, quem capacita não sou eu? Quem te abençoou, quem te sustentou até hoje não sou eu? Quem te livrou, quem te salvou, que te transformou não sou eu? Por que a partir de agora você está tomando definições, diagnósticos, dizendo, não, a partir de agora não dá, infelizmente eu não consigo mais? Espera aí, quem está no comando, você ou Deus?
E essas mesmas perguntas o Senhor fala para nós nesse momento. Eu vou citar um exemplo que é muito simples, é muito fácil e é recorrente. Mas não se prenda só a esse exemplo. Porém, eu sinto de Deus de falar isso. Porque às vezes nós subestimamos a nossa capacidade de comunicar o amor de Deus para outras pessoas. Sabe como é que a gente faz isso? A gente olha uma pessoa que prega bem, que fala bem, que ganha muitas vidas para Jesus, o que é famoso, famosa, e a gente pensa, rapaz, fulano de tal, homem de Deus, mulher de Deus, né? Poxa, queria ter essa habilidade que ele tem, queria ter essa facilidade que ele tem, que ela tem. E muitas vezes, quando você olha para isso, você está anulando o fato de que a pessoa produz aquele fruto pela graça de Deus. E que do seu jeitinho que você é, da sua forma de falar, da sua forma de ser, você vai alcançar pessoas que aquele ultra famoso, conhecido, de boa oratória, de boa pregação, e que é bênção também, aquele não vai alcançar. Tem uma frase que diz que nós lemos a Bíblia e o mundo nos lê. Ou seja, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nunca subestime a sua capacidade de compartilhar do amor do Senhor. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes essas oportunidades de compartilhar o amor do Senhor, elas aparecem diante de nós e a gente não bota fé. Sabe aquele momento do dia que você de repente sentiu uma vontade no coração de orar por alguém, de compartilhar do amor de Deus por aquela pessoa, de dar um abraço, de ter uma conversa ali terapêutica com aquela pessoa, e você pensa, Thiago, isso deve ser coisa da minha cabeça, uma coisa que deu assim no coração, daqui a pouco passa. Não, isso aí é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus te direcionando, te impulsionando. E quantas incontáveis vezes, Deus nunca falha. Eu nunca passei pela experiência de ter esse sentimento no coração e de falar de Jesus para alguém, de orar por alguém, de abraçar alguém e a pessoa não está precisando de uma palavra. Nunca, nunca, nunca. Porque eu posso não conhecer a pessoa, mas o Deus que me tocou conhece. Entende? E o Deus que me tocou, ele me capacita. E mais, vou falar aqui que Deus está mandando falar pra gente aqui, viu? Deus está mandando falar. Fala ou não fala? O pessoal aqui é raiz, não é Nutella, então eu vou falar. Às vezes, você vai ter que falar para alguém, você vai ter que ministrar na vida de alguém, mesmo que você precise ser ministrado. Como assim, Thiago? Às vezes você está enfermo, precisando de cura, e Deus te chama para orar por alguém que precisa ser curado. Meu amigo. Às vezes você fala, Thiago, tô mal demais, aconteceu tal coisa em minha vida, tô para baixo, tô na pior, e Deus está lá te usando para ministrar na vida de alguém. Evangelho é isso, não se iluda. Não se iluda. Evangelho é isso. Se Moisés esperasse ficar bom, ficar bem, não, tô de boa, tá tudo resolvido, tá tudo perfeito, meu irmão. Ele estava até hoje ali esperando o chamado dele começar. Se Davi esperasse o momento ideal, o momento perfeito, se Abraão esperasse. Perceba que os chamados de Deus na Bíblia sempre envolvem uma certa urgência. Por quê? Porque Deus tem um relógio diferente do nosso. Nós trabalhamos no Cronos, Deus trabalha no Kairos. Às vezes você tem um calendário na sua vida, Deus tem outro. E você não já estava planejando para daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Deus fala, meu filho, agora, é hoje. Levanta-te, vai. Eu estou te usando. Eu estou te capacitando. Eu estou te enviando. E é isso que Deus faz com Moisés. Deus completa o diagnóstico de Moisés. O diagnóstico de Moisés era correto, eu sou incapaz, mas era incompleto. Aí Deus vai lá e completa. Moisés, olha, você pode falar bem, falar mal, você pode ser gago, você pode ser fluente em 50 línguas, você pode ser o que você for, meu irmão. Eu, o Senhor Deus, faço a boca do homem. Eu faço o homem falar, o homem parar de falar. Eu faço o homem ver, o homem parar de ver. Eu faço o homem escutar, o homem parar de escutar. Eu, o Senhor, eu estou te enviando. E aí o versículo 12, meu Deus, esse versículo, ele entra na nossa alma como uma bomba do céu, ainda nos dias de hoje. O versículo 12, do capítulo 4 de Êxodo, parece que Deus escreveu ontem de noite para poder falar assim, vou mandar para fulano de tal hoje de manhã. Incrível. Fala assim, agora pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. É claro que tem várias pessoas do outro lado da tela na transmissão, tem as pessoas que costumeiramente já estão aqui, eu conheço o nome de alguns,
Alguns eu inclusive conheço pessoalmente, mas independente do seu nome, eu quero que você leia agora esse versículo 12 como se Deus estivesse falando não só para Moisés, mas falando também para você. Porque esse versículo, ele é aplicado a Moisés, mas é aplicado também a nós. Esse mesmo Deus que levantou Moisés incapaz, Moisés insuficiente, Moisés inadequado, é o mesmo Deus que me levanta, que te levanta e levanta homens e mulheres ainda nos dias de hoje. E uma frase me veio no coração assim para fechar o entendimento. Eu gosto de frases que fecham o entendimento. Quando eu olho aquela frase, eu consigo relembrar todo o conceito que tem por trás dela. E a frase é a seguinte: os nossos limites, eles não limitam a Deus. Os seus limites, eles não limitam a Deus. Os nossos limites, eles não limitam a Deus. Com certeza, você vai continuar com esses limites. Alguns você vai romper, outros você vai continuar pro resto da vida. E Deus vai fazer na sua vida, apesar desses limites. A graça de Deus, ela é uma graça tão violenta, tão agressiva, tão forte, que quem não está vivendo ela não consegue acreditar que é a graça. Entende? Deixa eu explicar melhor para você. Às vezes, Deus, você está numa zona de graça e Deus flui na sua vida de modo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que as pessoas acham que você é bom, que você é boa em algo. Não, Thiago, 100% da pessoa tem esse talento, essa qualidade, essa habilidade, é natural dele, é natural dela. E a pessoa que está vivendo a graça de Deus ali sabe perfeitamente, rapaz, eu não sou isso tudo não. Não, você é 100% de certeza, você é diferenciado, você é diferenciada, você é isso, você é aquilo. E a pessoa que está vivendo a graça ali fala, rapaz, se tirar Deus da equação aí, vai desandar o prédio todo. Porque a graça ela é tão forte, ela é tão profunda, que a pessoa não bota fé. Fala, não é possível que você não seja tão bom, tão habilidoso, tão efetivo nisso. Aí você vê, um dos maiores, se não o maior líder da história de Israel, foi Moisés. Ele vai ter ali o Moisés, alguns vão dizer Davi, outros vão dizer Abraão, enfim, né? E eu acredito que foi Moisés, o maior líder da história de Israel. Um cara que humanamente não conseguia falar direito. Um cara que é chamado para voltar para o Egito, um cara que era completamente traumatizado com o Egito, não queria conta com o Egito. Um cara que estava, nesse momento do chamado de Deus, completamente inadequado. Se um coach olhasse para Moisés, não escolheria Moisés. Se um especialista olhasse para Moisés, não escolheria Moisés. Assim como se algumas pessoas olharem para você, elas não vão botar fé em você. Mas sabe quem é que bota fé em você? O Deus que te escolheu. E quando o Deus que te escolheu bota fé em você, isso não é sobre você, isso é sobre ele. Quando Deus que bota fé em você, ele te escolhe, isso não é sobre você, isso é sobre ele. É como um treinador que ele pensa assim, olha, eu sou tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu vou pegar esse time ruim aqui e vou fazer ele ganhar. Isso não é sobre o time, isso é sobre o treinador, entende? Tô lembrando a situação aqui agora, rapaz. Eu lembro que na nossa escola, quando eu ainda estudava no ensino médio, enfim, na nossa escola nós tínhamos as Olimpíadas Escolares. E quando você vai chegando às classes maiores, né, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, já vai sair ali para a faculdade, você começa a ter uma certa ascendência sobre os mais novos. E aí nas Olimpíadas, eu já era um dos capitães da equipe, né? Cada equipe ali tinha os seus capitães. E eu fiquei responsável por treinar o time de garotos mais novos. Os garotos mais novos. Rapaz, gente do céu, espero que nenhum deles esteja me vendo agora. Que time horroroso. Que time horroroso. Mas nesse horror de time que era, eu tracei uma estratégia ali. Eu falei, vai funcionar assim, assim, assim. E eu comecei a motivar os garotos, né? Comecei a entrar na mente deles ali para eles se esforçarem. Gente, não é que os meninos ganharam? E é impressionante que até hoje, quer dizer, se verem esse devocional aqui vão desistir, né? Mas até hoje tem alguns deles que têm um certo respeito por mim, pela liderança que foi exercida ali, naquele momento. Né? E no início era impressionante, eles não acreditavam neles. Eles não acreditavam neles. Eram, na época, assim, garotos de, vamos pensar aqui, 12, 11 anos, 10 anos, crianças, né? Não acreditavam neles. Foram lá e ganharam. Teve que fazer um momento de transformação. E, obviamente, né? Eu estava apenas explorando o potencial dele. Mas pensa num Deus. Pensa num Deus que é mais forte, mais poderoso que qualquer treinador na face da Terra. E esse Deus fala assim, ó, eu estou te escolhendo, eu estou te capacitando, eu estou te enviando.
Se você acha que vai dar errado, é porque você não confia nesse Deus. Se você acha que vai dar errado, é porque você não confia nesse Deus. Mas, Tiago, eu não confio em mim mesmo. Fique tranquilo. Nunca confie em você mesmo, de fato. Mas se a sua confiança estiver em Deus, o fato de Deus escolher pessoas limitadas não limita Deus. Porque quando Deus escolhe pessoas limitadas, inadequadas, incapazes, pessoas que ninguém escolheria, isso não é sobre aquelas pessoas. Isso é sobre Deus. Deus quer escrever uma história, quer que você faça parte dessa história. Você vai dizer sim para esse chamado de Deus? A resposta agora está contigo. Quero orar para a gente fechar esse devocional. Antes de orar, eu quero te convidar a deixar um like nesse vídeo e a se inscrever no canal. Gente, deixa o like. Eu sei que provavelmente todo vídeo que você assiste no YouTube, toda transmissão, você vê alguém pedindo like, já fica até no automático. Alguns até se irritam, mas de fato o like é muito importante para o vídeo ter relevância no YouTube e mais pessoas serão alcançadas. Se inscreve no canal, que nós estamos juntos segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui todo dia. E tem duas coisas para você que chegou hoje. Uma novidade também para todo mundo que está aqui. Olha só. No comentário fixado, nós temos dois links. O primeiro link é o link do nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, não tem conversas paralelas. É um grupo feito para te enviar o link dos devocionais todos os dias e também para te enviar as anotações do devocional. Esse devocional que a gente acabou de fazer, vou pegar anotações minhas particulares que eu fiz, eu vou compartilhar com você lá no grupo. Então você tem que estar lá no grupo para poder ter essas anotações. E o segundo link que nós temos aqui no comentário fixado é o link da comunidade do discipulado. Tem muita gente aqui do devocional que já faz parte da comunidade, mas chegou muita gente nova nas últimas semanas. Eu quero te convidar, te motivar, te convocar a fazer parte da comunidade do discipulado, porque é lá que eu compartilho os princípios da espiritualidade e da fé à luz da Bíblia. É lá que a gente aprofunda o estudo, é lá que eu consigo e posso falar coisas que aqui eu não posso. Né? E eu já citei várias vezes, mas para quem está chegando agora, essa comunidade lançou como uma resposta de Deus para um anseio do meu coração. Várias pessoas já pediam, Tiago, eu quero ser mentoreado por você, quero ser instruído por você, quero ser discipulado por você. E para fazer isso individualmente, um a um, seria logisticamente impossível. Tem alguns discípulos pessoais, algumas pessoas que eu acompanho com mais dedicação, mas não dá para fazer isso para um sem número de pessoas. E orando a Deus, Deus colocou no meu coração essa estratégia da comunidade e lá é um ambiente onde eu consigo disponibilizar para todos os que querem esse aprofundamento, esse a mais, esse plus que a gente não consegue fazer aqui no devocional, tá bom? Então, vem para a comunidade e aí um aviso que eu queria falar é o seguinte, você que não vai para a comunidade por alguma razão, pelo menos, vem para o grupo de WhatsApp. Tem uma novidade essa semana que eu vou colocar exclusivamente lá. Quem tiver lá vai pegar a bênção, o presente. Quem não tiver lá vai perder a bênção. Então vem para o grupo do discipulado, grupo do WhatsApp, perdão, tá? Mesmo que você não vá para a comunidade do discipulado, vem para o grupo do WhatsApp, que você vai ser muito abençoado por um presente essa semana. E claro, todos os dias está aqui conosco. Tá bom, gente? Vamos orar? Santo Deus, graças nós te damos. Tu és fiel, santo, puro, justo, verdadeiro. Depositamos a nossa confiança em ti, Senhor. Meu Pai, eu te peço para que o nosso diagnóstico, embora verdadeiro, não seja incompleto, Pai. Que ele venha a ser completado pela sua graça. Embora nós nos vejamos incapazes, inadequados, nós servimos a um Deus que supre todas as necessidades. Nós acreditamos que os nossos limites não te limitam, Senhor. Pai, eu te peço, nos esconda em ti. Nos esconda em ti, Senhor. Porque em ti nós encontramos a completude necessária para viver tudo o que o Senhor nos chamou nessa terra. Nos enche de encorajamento do céu, nos enche de ousadia do alto e nos ajuda a dizer sim ao teu chamado, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, gente. Se você foi abençoado por esse devocional, deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais falou no seu coração. Se quiser também complementar, de vez em quando nos comentários tem pessoas que trazem acréscimos preciosos também e você vai ser muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.